Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo, cole conosco, porque você está no radar do Arco 43, aqui na Editora do Brasil. Esse é um programa específico onde nós conversamos sobre diversas questões que estão aí, na boca da galera, na crista da onda, na fala do povo. Essa é a ideia da nossa discussão. E ver como que a gente pode trazer um pouco desse cotidiano para a sala de aula, como que a gente pode adaptar, como que a gente pode entender, como que o mundo que a gente está vivendo impacta o nosso dia a dia como educadores. E como sempre, eu sou Marcos Keller e junto comigo nós temos aqui a Regiane Taveira, minha querida, a minha grande influencer, minha toda poderosa, minha diva pop. Tudo Dia bem chego contigo, lá. Rê? Tudo, dia chego lá. Ai, eu chego. Que delícia. Estou bem. Quase chegando às férias, olha aí que delícia. Para quem tem É férias. verdade. É É, você ainda verdade. está como gestora, né? As férias são limitadas. Exato, mas faz parte. En então vamos lá, para puxar esse papo aqui, Rê, quero conversar com Bora lá. você e nós queremos conversar com os nossos queridos ouvintes também. Então, ouvinte, o radar é uma ideia de que você pode participar, tá? Então manda e-mail, pode colocar na caixa de comentários da plataforma que você está ouvindo o podcast também, não tem problema, a gente acompanha, a gente sempre dá uma olhadinha. Então fica à vontade para entrar em contato conosco. Porque o meu ponto hoje, que eu acho que seria legal a gente trazer para discussão, é sobre a influência dos influencers, a influência de artistas nesse processo de formação dos estudantes e também dos professores. E a minha reflexão com essa questão toda foi pensando, por exemplo, no show gratuito da Lady Gaga, que teve em Copacabana agora há pouco. Ai, Keller, mas vai falar de Lady Gaga que tem a ver com educação. Tem tudo a ver, tem tudo a ver com o dia a dia. Se tá no mundo, tá na escola. Você pode não estar vendo. E aí é um problema, Perfeito. porque a gente tem que estar vendo. Mas se tá no mundo, tá na escola. E aí a gente pode pensar também sobre a influência de artistas nessa formação dos adolescentes, né? E só para a gente começar esse papo, o que acontece para você que está aí no ano de 2035, no dia 3 de maio de 2025, Lady Gaga, grande artista, realizou um show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, num evento que atraiu mais de 2 milhões de pessoas e é um marco na carreira da artista, nas histórias dos eventos no Brasil e por aí vai. E ela sempre promoveu diversas mensagens de aceitação, autoaceitação, ao mesmo tempo também que tem muitas narrativas, muitas mensagens contrárias à figura dela, afinal, é uma figura pública. E a Lady Gaga é conhecida por uma autenticidade, por incentivar os fãs a se amarem como são, por ter uma certa postura, né, político e social também muito ativa. E desde o início da carreira ela é uma defensora da diversidade, da inclusão, de diversas outras pautas. Então são temas que são importantes para você pensar na formação dos adolescentes que estão ali na terceira série, na segunda, na primeira e até os pequenos. Também, acho que eles não conhecem? Conhecem. E aí tem uma questão, porque nem toda influência é positiva, nem toda influência é negativa, e toda influência é uma influência. Então a gente tem um Perfeito. problema aqui. Regiane Taveira, como Bora você lá. vê o fato da gente ter esses influencers impactando tanto no nosso dia a dia, assim, tanto na formação nossa mesmo e até dos nossos estudantes, acho que com mais afinco, com mais presença. Keller, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de influências. Influências, No não é? geral. No geral, a gente tem que ter equilíbrio. Equilíbrio, nem 8, nem 80. Eu não posso tirar, porque isso está aí, faz parte, cada vez vai aumentar mais, mas eu preciso, né? E isso faz, você colocou, acho que muito bem, né? Está no mundo, está na escola. Eu tenho, um dos caminhos que a escola precisa aprender a percorrer é ir trabalhando essa questão de ter um consumo crítico, Boa. né. Eu vou ajudar, eu preciso, que nem eu que estou com os pequenos, eu preciso contribuir com os meus responsáveis lá das crianças, a entender que nem tudo pode, mas Uhum. também não posso negar, né. Há coisas que faz parte, eu vou ter que ensinar que
vou ter que contribuir, na verdade, né, com esses pais, porque eu não consigo ensinar os pais, mas eu tenho que contribuir que eles precisam ter esse discernimento para poder ajudar os filhos na questão de isto aqui é bom, isto aqui não é tão bom. E isso tudo, Keller, dentro de conversas, né? Saber discutir. Então, tá, você é fã do Keller. Ah, você é fã do Keller? Quem é o Keller? Ah, você não sabe quem é o Keller? Porque geralmente a criança vira e fala isso pra gente, né? Ah, o Lógico. Keller é o fulano de tal, assim, assim. Nossa, mas o que que o Keller faz? Eu acho que o caminho sempre vai ser primeiro da família, mas a Uhum. escola pode contribuir. Boa. Nesta questão de quem é, o que que esse Keller traz para gente? Quem é o Keller? O que que mas isso que ele faz é legal. A gente vê muita coisa hoje aí, né? A criançada vendo vídeos, inclusive, que a gente percebe que são exemplos horrorosos. E eles veem. E tá tudo bem. Mas por quê? Porque também não tem ali uma pessoa que direciona aquilo. Ó, isso pode, isso Verdade. não pode, tá? E quando você trata, né, você vai lidar com a criança, ai, Rê, mas isso aqui não pode, cara. Você não vai ver mais isso aqui, pronto, né? Porque senão, Keller, tudo fica permitido. E quando eu permito tudo a uma criança, que tipo de adolescente ele vai ser? Infelizmente, a gente está vendo aí, né? Não posso generalizar, mas adolescentes que se acham no poder de fazer tudo, porque infelizmente está faltando o entendimento do limite. Como que eu educo essas crianças para que cheguem na adolescência e continuem respeitando limites, Boa. não é? E chegar a ser adultos que consigam ter um trabalho, ter uma profissão, porque um cara sem limite desde a infância vai ser o quê? Não Uhum. é? E aí, quando a gente fala dessa questão, seja um cantor, seja um influencer, seja um artista, um ator, você tem que prestar atenção no que ele te traz de bom. É legal ser fã, é legal a gente ter um ídolo, né? É legal. Só que eu sou a Regiane, você continua sendo Keller. Sabe, esta coisa do. Eu acho que hoje a gente está vivendo um momento do mundo irreal, entende? O irreal é Uhum. melhor, né? Porque quando eu caio na real, eu fico triste, não é a vida que eu queria ter. Peraí, não é assim, não pode ser assim, né? Até porque, se você é fã, e você é fã que nem você colocou aí do show da Lady Gaga, é, gente, a gente percebe o quanto que aqueles fãs se sentem pertencentes àquele momento, o quanto eles podem ser eles. Aquela questão de identidade, eu posso ser isto neste momento. Mas é naquele momento ali, na vida, o tempo inteiro ele vai ser aquilo? Não. São esses limites, entende? Me sinto pertencente a tal coisa, mas tudo tem um limite, né? Eu Perfeito. preciso ensinar isso desde pequeno. E a escola precisa contribuir com isso, porque a gente está vendo Perfeito. coisas horrorosas, né? Absurdas, né? E que isso vai preocupando, porque é o que eu falei, é da infância, passa para a adolescência e vai ser um adulto, que tipo de adulto? Não é? Não sei se eu falei demais, mas eu fico Não, Rê. preocupada com essa questão de quem ele vai ser no futuro se ele não tiver, se ele não for direcionar, não Não, é? eu acho que tem umas questões muito boas aqui que foi levantadas. Uma dos pontos que você falou que eu gostei demais, assim, é que, bom, primeiro, né, para todo mundo que tá ouvindo a gente, para essa mesa aqui que tá discutindo, nós dois aqui como amigos que nós somos, como professores que nós somos também, gente, é fato que não tem jeito. Tem coisa que é isso, né? A galera tem acesso ao YouTube, o celular tá aí na mão da galera, Hum, né? E pronto, vai tá. O mundo ideal é só a partir de uma certa idade, você ter acesso a um aparelho como esse. O mundo ideal é que o pai esteja sempre acompanhando. O mundo ideal é que o, bacana. o responsável, né, o pai, a mãe, vô, vó, tio, tia, papagaio, e quem cria a criança, esteja ali junto, né? Acompanhando. Mas a gente sabe que não é bem assim. E hoje, cada vez mais, a gente tem certeza de uma coisa: a pessoa pode estar do teu lado, a criança pode estar dormindo no quarto ao lado.
você acha que ela tá sozinha com você na casa, ela não está, ela tá com 1 milhão de outras pessoas ao acesso do celular, 1 milhão de grupos e por aí vai. Entender, isso é uma coisa que você falou agora aí que eu achei muito bom, que é entender quem é esse artista e porque ele vai ser um modelo de comportamento, entendeu? Isso vai É acontecer. fato. É, pra gente era, né, sei lá, eu É. eu eu peguei uma época do rap, peguei uma época do que Racionais pra mim era um modelo de forma de pensar, peguei uma época do rock and roll que o grunge era uma estética que até hoje eu não me livrei, sabe, até hoje Olha, ainda me pega. Então, era um momento de tribos muito fortes, né, que a gente tinha e tribos mais estéticas do que de pensamento, muitas vezes. Hoje em dia eu acho que não tem essas tribos estéticas tão forte, mas você tem grupos de pensamento muito forte. Então, formas de pensar muito forte, aquele grupo vê determinadas causas, vê determinadas coisas, e isso vira uma identidade. Então, assim, vai ter um modelo de comportamento nesses artistas. Não vai ter jeito. A gente citou a Lady Gaga aqui só não como dá para uma questão fugir. disparadora, né? Mas Uhum. vai ter, Vai né? Isso a ter. gente não vai fugir. Quem é, né? Cabe ao pai olhar e conversar. E tem uma dica, Rê, me fala se tá doida essa dica, mas é uma dica que eu Pode ouvi falar. algum tempo atrás, que foi de um amigo que gosta muito de um livro chamado Princípio de Discórdia, que é um livro de piada, assim. E nesse livro fala que você tem 2 tipos de pessoas que você pode usar como exemplo para a vida, né? Como se fosse uma figura quase santificada, assim, né? 2 exemplos para a vida. E eles falam que uns são os de segunda e os de primeira classe. Os de segunda classe são pessoas que existiram de verdade. Por quê? Porque pessoas que existiram de verdade, elas têm falhas. Todas. Não tem como, porque elas existiram. Né? Então você tá no Perfeito, mundo, um dia você tá bem, um dia você não tá, uma hora você perfeito. fala uma coisa que tá errada, outra hora você se arrepende, uma hora você machuca a pessoa que você mais ama, que não era a sua intenção, mas acontece, porque você não tinha maturidade, porque sei lá, outra hora você abraça alguém que talvez não merecesse. Enfim, você vai acontecer coisas. Então, pessoas que existiram têm que sempre ser vista com uma certa desconfiança. Eles são um exemplo de segunda classe. E aí ele brinca que exemplo de primeira classe é só figuras da ficção. Por quê? Porque na ficção o ser humano é perfeito, né? Na ficção você. Então, sei lá, eu vou. Por isso que um mito ele Perfeito. precisa ser ficcional. Vou dar um exemplo Verdade. aqui, cruzando uma linha, que é uma linha que vou cruzar com muito cuidado, gente. Diversas dessas figuras históricas que a gente admira, né? Reis, santos e por aí vai, né? Heróis, a gente tá vendo a parte ficcional dela, né, a parte recontada, né. A gente não sabe como é que era no dia de dor de barriga, a gente não sabe como é que era o mau hálito na segunda-feira de manhã pra ir trabalhar. Perfeito. A gente pega essa parte. Então eles são bons exemplos pra gente, justamente porque já viraram esse mito. Então, sei lá, o Sherlock Holmes, é lógico que ele vai ser muito melhor do que o Keller, você entendeu? O Superman vai ser muito mais legal Perfeito. do que vai se fazer muito mais coisa Perfeito. do que a Regiane, né. Então é pra gente tomar um pouco desse cuidado. Eu acho que aqui tem uma brincadeira, de lembrar também É, que pessoas são pessoas, né, a gente às vezes esquece disso na internet. Faz sentido isso, Rê? faz e quando você coloca isso, a gente lembra, existe entre, né, esses 2 exemplos aí que você colocou, é uma linha bem tênue, né, que a Sim. gente tem aí, né, porque e a gente precisa ter um pouco de tudo. Olha que interessante, mas aí que entra, Kelly, a questão de se eu consigo ir direcionando, e você colocou muito bem, que para as famílias é muito difícil, né, porque a família nem às vezes nem tem tempo. Aí você lá no comecinho colocou a questão da escola, e cabe à escola então, Kelly, também olha aí uma coisa que a gente não pode deixar, de fazer lá na escola, é apresentar. Apresentar o Sim, quê? Apresentar, música, é. apresentar cinema, Alternativas, né. filme, Sim, apresentar o teatro, apresentar arte visual. Apre Nós temos o dever de fazer isso, porque ele vive num mundo, né, muitas vezes, que ele não tem acesso. E cabe à sim. escola fazer isso, não é? Porque olha que coisa maluca, você vai falar: "Nossa, Rê, né, eu sou antiga, todo mundo sabe disso, meio século, mais 2, meio século mais 2". Mas é legal pensar, não tem logo no começo, quando eu comecei a lecionar, essas datas, né, comemorativas eram muito fervorosas, Dia dos Pais, Dia das Mães, né.
acredito que, tem a sua importância, mas, a gente tem que tomar cuidado com isso, enfim. Mas naquela época não, você tinha que fazer o Dia dos Pais, o Dia das Mães. E eu lembro da gente ensaiar uma música do Roberto Carlos, olha que interessante, me lembrou a fala do menino, eu tinha acho que era um terceiro ano na época, que hoje é a quarta, que na época era a quarta série. E ele: "Nossa, eu nunca imaginei que esse homem cantasse tão bonito". Olha aí. Aquilo me gravou. Né, porque existem certos preconceitos já, né, isso é de velho, isso é de novo, isso é enfim. Mas se a gente não apresentar, eles não vão conhecer, né. Sim, E isso é muito interessante, eu estava escutando o Edson Celulari lá que fala, é o ator, ele estava num sim. podcast e ele comentou que ele falou: "Devido a esse mundo hoje maluco, cheio de a gente é bombardeado o tempo inteiro de informações, tal", ele falou: "Hoje um cara de 30 anos não sabe quem eu sou". Olha que interessante. E na minha época ele era aí ele falou: "Hoje eu passo por um menino de 30 anos", ainda ele falou: "Menino, não sabe quem eu sou". E ele falou: "Isso não é ruim". Ele falou: "Isso mostra que o mundo tomou um outro rumo". Mas que É, rumo é esse? Como que eu vou agir nesse novo mundo, não é? E é verdade, os atores que eu conhecia, muitos a Milene não sabe nem quem é minha filha, né. E é isso. Isso não é ruim, é como que eu vou utilizar tudo isso, né, para uma melhor educação, né, para uma melhor visão de mundo, se é que a gente consegue ter uma melhor visão de mundo, mas a gente precisa também ajudar lá a criança e o adolescente a ter, não é só coisa ruim, tem coisa boa sim, sim. né, e a gente ir direcionando. Acho que o caminho da escola é bem já o que Vygotsky deixou bem marcado para a gente, é mediar. A gente hoje tem que mediar. A gente não sabe tudo, aliás, a gente não sabe quase nada, né, e a Perfeito, gente vai perfeito. mediando, vai contribuindo. O Keller me traz, né, a cultura dele, a partir dali, né, o outro traz mais um pouco, e a gente vai, multiplicando, dividindo, aprendendo, conhecendo e direcionando e mediando. Perfeito, Rê. Acho que é isso mesmo. E só para quem não sabe, Edson Celulari hoje tá meio distante, tá meio, né, meio aposentado, assim, você não vê ele mais nas novelas, mas ele é um grande ator que foi de Sim, grandes novelas da Rede Globo e antes da sim, Rede Globo ele começou por volta dos 20 anos na TV Tupi. TV Tupi era uma sim, loucura, porque foi onde começou a televisão brasileira. tudo. Tudo era ao vivo, era tipo a Regiane na Rede Tudo. Cultura há um tempo atrás, eram verdadeiras peças, né, que eram encenadas Verdade. na novela, assim, muita coisa era ao vivo, Ao e vivo. que uma grande mestre do teatro, que é a Berta Zemmel, que foi casada com o Volney de Assis, que foi meu mestre de teatro, ambos já estão falecidos, também começou na TV Tupi, mais ou menos ali, né, ela era um pouquinho mais velha já, né, mas foi por volta dessa época. Então, uma personagem fantástica, assim, né, para você ver. E eu quero puxar, Rê, mais uma questão dessa sua fala, que é dois pontos também. Porque você deixou bem claro, né, que o trabalho da escola é fazer essa mediação, e realmente é, gente, porque a gente às vezes está dando educação, e educação ela é uma coisa que a gente faz também, mas o foco da escola ainda é cultura, é desenvolvimento cultural, né, desenvolvimento intelectual, ainda é esse, né, a educação ela vem junto, Verdade. porque sem algum grau de educação, fica muito difícil de você adquirir cultura no geral. Então você tem que ter algum grau de metodicidade, né, algum grau de atenção, de silêncio, tem que ter um grau de respeito, senão fica mais difícil de você adquirir uma cultura muito diferente da sua. Então a função da escola é trazer justamente essa cultura, trazer outras músicas, trazer outro mundo, Perfeito. não desvalorizar o do estudante, porque também tem professor que às vezes a gente cai nesse erro, que o bom é a música clássica e a música da vila é ruim. Então, não é assim, né? A música clássica é uma música também, uma grande música valorizada em muitos locais e papapá. Mas é uma música também. Então é para apresentar esse mundo. Porque é só apresentando o mundo que a criança pode escolher viver ou não nele, senão ela simplesmente vai viver no mundo que ela surgiu por não conhecer outro. E isso é Perfeito. muito ruim para a gente fazer. Só para trazer mais uma reflexão, isso vale para qualquer classe, tá? Qualquer classe social. Eu dou aula em escola pública, na periferia, e dou aula para uma das escolas mais importantes aqui da cidade em que eu moro.
E, né, eu pego todos os recortes sociais possíveis, assim, né. E é muito doido, porque mesmo para quem tá na classe mais alta, quem tem uma condição de vida melhor, é importante também que a pessoa receba cultura. Por quê? Porque no Brasil a gente teve muita gente que subiu de classe ou se estabilizou numa categoria um pouco acima da que veio, e a cultura ainda não foi adquirida, porque a cultura é uma coisa que se adquire com o tempo, a família adquire cultura com o tempo. Tem muita gente que enriqueceu nos últimos 20 anos, ou melhorou de condição de vida nos últimos 20 anos, mas a gente ainda não adquiriu novas culturas ou novos conhecimentos, né. Então uma coisa que eu estava brincando muito com os estudantes, eu falei, quando eles falam que eles vão viajar, né, é sempre, sei lá, Orlando e Disney, saca, Flórida, é isso que eles vão. Fala: "Gente, maravilhoso ir pra Flórida, mas você já foi 5 vezes, vamos botar o Museu do Louvre aí no meio, né, vamos Ai, visitar Nova York, vamos lá no, né, vamos botar uma europinha aí no passeio", aí eles dão risada. Pra você ver que mesmo quem tá numa categoria um pouco mais estável de grana, também carece às vezes de outras possibilidades, de outros locais direções. pra ir, né. E isso nem se fala sobre quando a gente pensa em alguém, numa classe social que não tá tão abastado, não tá tão confortável. Pra ele saber que ele pode morar em outro lugar, pra ele saber que ele pode ter outro trampo, pra ele saber que outro tipo de trabalho existe, pra ele saber que ele Possível, pode um dia viajar pra fora, pra ele saber que possível. passaporte é um documento que pode ser retirado um dia. Tudo isso cabe muitas vezes a nós professores passarmos, né. Agora o que eu Sim, queria falar realmente, né, é que nesse trabalho de mediação, a Rita me falou muito bem no começo sobre a importância da gente pensar nesses limites. "Ah, mas eu não gosto do termo limite", então pense em responsabilidade, você entendeu? Eu tenho que dar responsabilidade, e responsabilidade é um limite. Como eu se me sinto responsável por algo, eu não vou passar desse ponto. Mas às vezes a gente tem uma coisa que é a perfeito. semântica. Então pensa nisso. E um outro ponto que eu quero trazer também, e vale para nós professores, de verdade, você me corrige também, Rê, o que que você acha? Vou dar uma visão aqui. Eu vejo, por exemplo, pra dar um exemplo da Lady Gaga. Lady Gaga é uma artista fantástica, completa, completa. Atriz, cantora, né, compositora, uma atriz completa. E muitas vezes eu vejo, críticas que são feitas à persona, entende? Aí eu acho que era legal a gente diferenciar um pouco disso. Existe o ser humano, né, né, que tá ali no meio, existe a pessoa Exato. e existe a personagem, né, existe a Lady Gaga que grava o CD, né, existe a Lady Gaga que é quem faz o show, e existe a Stephanie Joanne, acho que é o nome dela. E existe a Stephanie que, pô, é a menina, é a moça que tá ali, né, é a mulher que trabalha. Então existe ali essa pessoa também. E entender que uma coisa é o artista, outra coisa é a persona. Isso é difícil de entender, viu, gente? Às vezes a gente tem dificuldade de Difícil, pegar isso, né, porque difícil. recentemente eu assisti o filme do Homem com H, do Ney Matogrosso, e é uma coisa que fica bem marcante ali. O Ney no palco é uma potência, Gente, né. O Ney fora do palco é uma pessoa, é um grande artista, é um trabalhador, né, é alguém que grava, é alguém que ama, mas não é a mesma pessoa que tá no palco. E eu falo isso porque quando a gente confunde esses 2, a gente também tende a confundir outras coisas, como a que mais me preocupa, quando a gente confunde muito gosto pessoal com identidade, hoje em dia. perfeito. Nossa, eu amo chocolate, beleza, mas eu sou uma pessoa com ou sem chocolate, entendeu? O chocolate me deixa mais feliz, mas isso não muda quem é o Keller ou aquilo que eu sou. E eu falo isso porque às vezes a gente vai para o ódio. Essa pessoa gosta disso, eu não me identifico com isso, então eu não gosto dessa pessoa. Gente, assim como é bobo você brigar com alguém porque ela gosta de chocolate e você não, não é inteligente você brigar com alguém porque ela gosta de Lady Gaga e você não, entende? Não gosto. Que legal, vamos achar uma outra coisa que a gente gosta? Ou vamos achar uma coisa que a gente não gosta pra gente falar mal junto? Né? Mas às vezes fica muito essa coisa da identidade. E eu acho que no adolescente isso é muito forte, mas Forte. tenho visto nos adultos também, tá? Essa coisa de não, isso aqui é identitário, isso aqui me compõe, né? Quando é uma coisa positiva, a gente até faz uma vista grossa, né? Ah, tal pessoa defende uma pauta de meio ambiente, isso aqui me compõe. Você fala, pô, legal, pauta de meio ambiente é da hora. Mas tal pessoa defende que determinado tipo de pessoa, determinada etnia, determinada orientação sexual, É, determinada orientação política não deveria existir, e isso me compõe. Aí a gente tem um problema, né, porque você muito tá pegando como grande. identidade
um outro discurso. E às vezes você nem conhece ninguém dessa etnia, dessa orientação sexual, dessa visão política, desse gosto. Esse é a influência talvez negativa que a gente pode ter. Faz sentido essa elucubração minha Nossa, aqui? muito, muito. E essa coisa, de novo, né, é só uma linhazinha ali que separa o ódio desse amor todo. E isso é muito perigoso. E nos, né, século XXI, eu acho que a gente está vivendo isso de uma forma muito forte. Até mais do que se a gente for pensar o tanto que nós já evoluímos ou deveríamos ter evoluído, isso já não deveria ser assim, não é? A aceitação, a questão de o Keller é isso, e acabou, a Rê é isso e acabou. Não deveria ser desta forma. Mas, Keller, quando você traz essa questão, a gente tem que lembrar que por trás de tudo isso, da música, do cinema, se a gente olhar um pouquinho para a história, né, ali no século XIX, começa essa questão filmes, né, Uhum. toda essa parte, artistas, você você estava falando e isso me veio na cabeça, que não deu tempo ainda aqui de procurar, mas essa indústria que É, veio indústria é de uma cultura mesmo, né. indústria, Sim, isso, exato, que ela vem com tudo. Já no século XIX para o século XX, a gente já tinha grandes autores falando sobre isso. E do quanto isso, porque eu não quero falar errado, mas o quanto que isso é importante a gente entender que é só para a gente, tem um lado que é só para a gente consumir, e a gente claro. também tem que tomar cuidado. Adorno fala muito É, disso, Adorno. tá? Ele traz ali essa questão, né, essa preocupação, na verdade, né, dessas, fórmulas padronizadas, que é isso, é exatamente isso, né. E aí Perfeito. a intenção é essa, eu odeio um e amo o outro, Pra ele poder entende? vender para os 2 inclusive, Para né, aí você vai poder ver a mesma empresa pronto, vende os você 2. falou tudo. E é isso, olha que interessante, a gente tem que ir trabalhando essa questão dessa criança e desse adolescente, aos pouquinhos, ter essa criticidade de: "Meu, eu adoro a Lady Gaga, eu vou no show dela", mas você colocou muito bem, ali por trás é uma pessoa, e ali no palco é a indústria. Sim, É a sim, perfeito. indústria, né. Faz muito bem, é o que eu falei, traz a questão ali, né, uma liberdade de expressão, onde as pessoas também se sente parte, e aí podem ser elas, isso é maravilhoso, Sim. mas a gente tem que tomar cuidado, que é o que eu falei, o equilíbrio. Isto é uma coisa que me preocupa, você fala: "Regiane, qual é o que te preocupa com o futuro aí desses, né, das pessoas", acho que você colocou muito bem, porque tem até adulto, né, pessoa que a gente acredita que já deveria estar vivendo sua maturidade e ainda não está. O que me preocupa é essa questão mesmo do equilíbrio. Tá faltando equilíbrio. E o que é isso? Essa questão mesmo da saúde mental. A gente é bombardeado de tanta coisa e que se a gente não conseguir definir uma linha pra gente, bom, isso aqui é meu momento de lazer, isso aqui é minha vida real, essa é minha vida irreal. E vem aquela parte que você colocou ali muito bem até, de quem a gente, né, admira. A ficção, né, é isso. O que é real, né. Quem é real? O Keller trabalha aqui comigo, estamos há 6 anos juntos, o Keller é real, entende? Ele está Perfeito. próximo de mim, ele é real. O meu amigo da escola, é isso que a gente tem que ensinar. Por que que hoje, e aí os professores e as professoras aí depois podem até discutir e mandar para gente, por que que tá tão difícil trabalhar em dupla e em grupo? Isso é verdade. Gente, precisamos de estudos sobre isso. Grupos espontâneos não acontece mais com facilidade, tá. Antes a gente podia dividir em Não, grupos aleatórios que saía alguma não. forma de trabalho, tá muito Não, difícil. Ou a dupla que não. eles escolhem, ou fica muito complicado, né. E o que será? Olha aí, já tem aí um pontinho de interrogação. Eles vão dançar agora, festas juninas, eu tô vendo lá, eles não querem pegar nas mãos uns dos outros. Não, não vou pegar na mão, não. Gente, alguma coisa não tá legal.
uma lacuna É, ficou aberta na formação dessas crianças, pensando nas competências socioemocionais. Tá perfeito. faltando coisa aí, né? Perfeito. Então fica aqui algumas possibilidades de discussão, né? Ah, então eu tenho que ser crítico para tudo. Não, gente. Não. Vá no show, Claro, assista o filme, claro. veja a série. Ninguém tá falando pra você, ah, então eu vou ser E vá estoico e não mesmo, vou. olha eu, e aí vou fazer um Vai, mas parênteses. Eu sou vai. da época do Menudo, gente, eu não fui no show do Menudo. Não É, tinha para ir. Olha, nunca mais vai ter, entende? Então concordo. vá, aproveite aquele momento, é o seu momento, mas lembre-se, a realidade, ela tem que continuar com a gente firme e forte, né? Sem a gente fazer comparações. Isso Perfeito. E retém também o que é está bom, né, tendo. gente? É, Retém o que é bom, dá uma retém o olhada que é e bom, perfeito. confira, confira. Retém as coisas que valorizam as pessoas, né? A gente conversou sobre a Lady Gaga no começo. Gente, o discurso de aceitação, o discurso de Exato. igualdade é maravilhoso, é maravilhoso. Mas tem também uma coisa da pressão estética, né? Muitas vezes pode ter. Tem algumas coisas ali que são difíceis de lidar mesmo e que a gente tem que aprender a lidar, até para poder curtir melhor, né, a Perfeito. pessoa, curtir melhor a música, curtir melhor aquilo que está sendo falado, aproveitar aquilo que está sendo falado, interpretar. Então a gente precisa entender um pouco disso. E, de novo, não vai surgir, isso agora direcionando para meus colegas professores e professoras, né, que estão aqui com a gente. Esse tipo de percepção não vai ser espontânea, né? Não vai um dia baixar uma luz, todos os estudantes entenderam, todo mundo entendeu. Hum, E nós mesmos vamos falhar com elas em alguns momentos, porque é um treino constante, uma observação constante, né? Então, acho que é sempre ter o ser humano em primeiro lugar, né? Entender que todas as narrativas que valorizam o ser humano, ela merece ser ouvida também, né, nesse processo. E entender também que, né, o que que eu posso aproveitar, o que que eu não posso, o que que é mercado e o que que eu quero consumir, o que que eu não quero consumir. Hoje em dia tudo é meio que mercado, né? Mas o que que me vale consumir? O que é um consumo que é válido para mim? O que que é um consumo que me fortalece? O que que é um consumo que me dá vontade de viver, que me dá vontade de participar, que me dá vontade de abraçar, de amar o melhor outro? autoestima. Melhora a autoestima. E o que que é um É, consumo que, na verdade, tá me incentivando a machucar, a ferir, a não estar perfeito, bem, a separar, né? Acho que não é tão claro às vezes, mas se a gente exercitar um pouco esse olhar, acho que fica um pouco mais fácil. E é isso. perfeito. Alguma coisa a acrescentar, Rê? Nossa, perfeito, Keller. Eu acho que é bem isso mesmo, né? A gente contribuir na formação, né? Voltando lá para a escola, na formação desses pequenos cidadãos, para que eles não venham a sofrer, como a gente já está vendo aí muita Sim. coisa de sofrimento da questão a gente falou agora da questão da autoestima. Se eu não chego naquele padrão, a questão de comparações, a autoestima diminui, aí a gente sabe, depressão, né? Quantas crianças em depressão, Uhum. adolescentes. Então, tudo isso é este mundo, né? Que bombardeia a gente acaba como adulto às vezes. Será? A gente também faz comparação, mas acho que eu não estou tão bem. Não, a gente precisa ajudá-los a não pensar tanto nesta questão de eu quero ser aquilo, não, pode ver, não conseguiu ser. É uma coisa que leva ao extremo. Você colocou muito bem isso. Ou é uma coisa, ou é bom, ou é ruim. Não existe mais o meio, né? E isso é muito perigoso. Acho que conseguimos completar bem aí no sentido de como é difícil a nossa função lá na escola. Como tem muito a fazer, Tá? né? Como é difícil, mas não é impossível, que a gente está lá para isso mesmo, né? Eu sou a Regiane Taveira e eu acho que é importante a gente também entender esse nosso papel lá na escola. E já coloquei aqui, né, anteriormente, não é fácil, mas não é impossível. A gente precisa pensar que eles necessitam da nossa ajuda e da nossa mediação. É isso aí. Eu sou o Marcos Keller e aproveite muito esses programas porque é essa discussão. Nós gostaríamos muito de ouvir vocês também. Concordo, não concordo, entendo, tem essa referência bibliográfica, tem essa atividade, essa proposta que talvez seja legal. Envia pra gente, entre em contato conosco, coloca nos bate-papos aqui, né, nos comentários das plataformas. E é isso. E até semana que vem.
Gravação e edição Agência Bowie, produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Diretora de Marketing Helena Posses Leitão. Supervisora de Marketing Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais. instagram.com/editora do Brasil _oficial, facebook.com/editora do Brasil, x.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.